de João, capítulo 2, versículo 1, tem algo aqui, igreja, que chama bastante atenção. O tratamento de João com aqueles que estavam recebendo as cartas, naquela época, que hoje ela está aqui nas nossas mãos também, nos orientando, e ele trata dessa forma: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, com o Pai, Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o justo. Ele é o pagamento, a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Amém? Então, começando aqui, olha como é que o apóstolo João começa aqui: meus filhinhos. Olha o tratamento de Deus, igreja, para conosco, o carinho de Deus para conosco. Às vezes a gente, por ter criado ensinamentos, crenças, a gente tem uma imagem de Deus, aquele Deus que está pronto para castigar-nos. Mas Deus é amor, a Bíblia diz que Ele é amor, Ele nos trata dessa forma. Deus tem esse carinho para conosco, Ele quer cuidar de nós. Então ele começa aqui: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pecar, tem um advogado para com o Pai. Então o que nós vamos falar aqui a respeito de que, igreja? Do pecado. O que é o pecado? Às vezes a pessoa define pecado como beber, fumar, prostituir, mas pecado na realidade, tudo que tira você do propósito de Deus. Tudo que tira você do propósito de Deus aqui na terra, ele se torna pecado. Porque Deus, igreja, Deus, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer que nós tenhamos a vida e abundância que Ele conquistou na cruz do Calvário. Vida e abundância, ela não tem nada a ver com coisas físicas, materiais. Mas a pessoa confunde muito isso, que acha que a vida e a abundância que Cristo prometeu, ela resume em coisas materiais. Coisas materiais, igreja, você trabalhando, buscando Deus, as bênçãos de Deus, você consegue. Ele está em trabalhar de Deus dentro de nós, no nosso interior, nos levando a ser direcionado por Ele aqui na terra, direcionado por Ele e caminhando nos propósitos dele, sendo útil para Ele aqui na terra. Isso é a vida e a abundância dele. Quando Deus, então, ele diz aqui, filhinhos, escrevo isto. Então, o que nós podemos entender, igreja? Que a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que está escrito, aquilo que está registrado aqui, ele é para nos direcionar, tá? Ele é para nos direcionar. Se a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Salvador, entrego a minha vida para Ele, começo a observar as Escrituras e começo a praticar aquilo que a mesma fala, o que é que vai acontecer? Não tem como você errar. Até os testemunhos você vai encontrar na Bíblia de pessoas que desobedeceram a Deus e perderam a direção. Você vai encontrar, não foi ocultado. Está aqui claro na Bíblia, testemunho de pessoas que desobedeceram a Deus, não deram ouvir a palavra naquele momento e perderam a direção de Deus. E pessoas também que deram ouvido à palavra de Deus e acertaram até o final da vida. Como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ele chegou no final dos dias dele dizendo que ele guardou a fé, que ele combateu, ele chegou ao final da carreira dele. Assim como era com o apóstolo Paulo, não é diferente. Pode ser diferente a partir do momento das nossas atitudes. Agora, o que está escrito, aquilo que já está registrado, ele vai ser para nos direcionar. Direcionar o quê? A não pecar, a não errar. Porque mesmo que você está aqui
na casa de Deus, né, aqui no lugar, na congregação, ouvindo a palavra de Deus, mas se o pecado, essas direções da sua vida, ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, mesmo você ouvindo, mesmo você sentado, você vai sofrer as consequências em você, porque todo plantio ele vai ter a colheita, não tem como. Eu posso escolher o que planto, não é assim? Mas o que colho eu não tenho condições de escolher, porque o que foi plantado, ele vai voltar para nós e mais ainda do que eu plantei, né? Porque a semente que você planta, ela vai dar bem mais. Então, ele diz aqui: filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Então vamos falar, o pecado, igreja, foi algo que Deus, ele providencia a solução para o pecado. Ele providencia a solução para o pecado. Onde o pecado começou? Lá no jardim do Éden, quando Deus fez o homem, está lá no livro de Gênesis, né? Gênesis 2,15 ali. A Bíblia diz que Deus preparou tudo. Preparou o jardim, preparou toda uma estrutura para que o homem fixasse ali como Deus queria, e ele ia ter uma vida feliz, porque mesmo que havia regras, o homem tinha que lavrar e guardar, né? Era trabalho. Mas só que naquela época não tinha dor. Tudo que o homem fazia não tinha os desgastes físicos, passou a ter depois que o homem pecou, mas até então ele podia fazer tudo que não tinha o cansaço. Deus deixou para ele lavrar e guardar, e falou assim: ó, eu vou colocar aqui nesse jardim árvores de todos os tipos para você comer, para você satisfazer as suas vontades, menos essa aqui, ó, a árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então ele deixou regras ali para que o homem, igreja, obedecesse a ele. Deus tinha um relacionamento com o homem, toda a viração do dia à tarde, Deus descia ali, conversava com o homem, né, naquele relacionamento, o homem cuidando ali. Mas por que Deus deixou regra? Você pode pensar assim: por que Deus não fez uma pessoa com a mente só voltada para obedecer? Deus, ele quer, igreja, que nós tenhamos no nosso coração esse desejo. Ele quer ver da nossa parte nós esforçarmos para obedecer a ele, como foi com Adão. Ele tinha tudo, Adão tinha tudo, tinha aquilo que ele não podia mexer nem tocar, que para Deus ver em Adão o quanto que ele amava a Deus. E o que aconteceu? Eles desobedeceram, a Eva comeu. A Bíblia diz que o maligno entrou numa serpente, incentivou Eva a comer, Eva comeu, deu para Adão, né? Deus vinha toda a tarde, na viração do dia ali no jardim, Deus não deixou de vir. Ele, mesmo quando o homem pecou, ele queria encontrar do homem o quê? Um arrependimento, mas encontrou? Não encontrou, encontrou muito. O que ele encontrou foi desculpa a respeito do pecado. E o que Deus teve que fazer? Sentenciar o homem. A partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Aquilo que ele disse que seria morte, o que aconteceu? Houve morte a partir dali. Essa morte foi uma morte primeiramente espiritual. Aquela ligação que o homem tinha, que Adão tinha com Deus, foi cortada. Aquela ligação, aquele relacionamento que Deus vinha, foi cortado. A partir daí, o homem começou a ser direcionado pelo coração dele, pelo eu dele, pelas vontades dele. E daí para cá vem como? Você pode ver lá na própria família de Adão, já começou brigas, homicídios, né? Desde lá. Nós nascemos anos, 1000 anos, 2000 anos depois. Nascemos com a natureza o quê? Adâmica. Aquela mesma natureza sentenciada por Deus, que o homem passou até a morte na vida, nós nascemos como?
com essa natureza de Adão, como ele era o primeiro. Nós nascemos com essa natureza voltada toda para o pecado. Você pode colocar duas crianças aqui, você ensinar eles o bem, você tem que fazer uma força, você tem que instruí-los, mas se deixar eles à vontade, eles fazem tudo que não agrada, porque já cresce com aquela natureza. Ele pode ter 100 brinquedos, se for para ele dividir, se você não ensinar ele a dividir com outra criança, ele quer mais um. É aquela vontade só de ter, de possuir. É a natureza do homem. Então nós nascemos com essa natureza, a natureza do pecado. Lá no livro de Romanos 5:12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Por um homem entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Aí você pode falar assim: mas eu fui injustiçado. Concordo que você foi injustiçado, porque o Adão pecou. Você hoje entrou com essa natureza por causa de Adão. Mas mesmo injustiçado, se você não reconhecer o propósito de Jesus, que ele fez na cruz do cavalo, que a gente vai ver aqui, mesmo injustiçado, mesmo você dizer assim: eu fui injustiçado, eu não tenho nada a ver com a conta que Adão fez. Sim, mas você vai sofrer eternamente por causa disso. Porque assim como você foi injustiçado, veio alguém também fazendo justiça para nós. Veio alguém pagando a conta para nós e nos tornando o quê? Justo. Vamos aqui no Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5. Deixa marcado no João aí. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 aqui, igreja, 5 versículo, a partir do versículo 18, nós vamos focar lá no versículo 21, só para você entender que a obra que foi feita, igreja. Eu fui injustiçado, sim, foi sim. Agora, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez a respeito dessa questão do pecado. E tudo 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliou, havia uma separação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta ou imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte aqui que somos embaixadores de Cristo. Tá vendo? Olha o propósito de Deus para você aqui na terra: é embaixador, falar em nome dele, ser voz dele aqui na terra. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo falando. Agora, olha o versículo 21 para você ver, igreja. A justiça sendo feita, ó. Aquele que não conheceu o quê? Pecado, se fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Tá vendo? Aí você pode pensar assim: por que Jesus não veio em forma de Deus e resgatou o homem de uma vez? Gastava aquela história toda que Jesus ia para a cruz. Mas assim como o homem, igreja, a sentença foi para um homem físico, natureza física, Jesus necessitava nascer dessa forma, de uma mulher, não gerado pela união de um homem e uma mulher, mas pelo Espírito Santo. Mas aqui na terra ele tinha uma natureza
uma natureza humana e uma divina. Uma natureza humana e uma divina. Ele sentia dor. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer porque muito sofreu. Ele aprendeu. Você acha que cada afronta que ele tinha, se ele quisesse acabar com tudo, ele acabaria. Pediu uma legião de anjos, acabava com tudo, mas não era o propósito. O propósito dele é sentir a dor, era sentir a dor que nós sentimos, é sentir a angústia que nós sentimos hoje, é sentir o mesmo que o homem sentiu, o mesmo afronta do pecado, o mesmo desejo do pecado na vida dele para vencer o pecado. Ele venceu o pecado. Aí ele teve aqui esse ministério aqui de 33 anos, né? Não pecou. Como ele não pecou, ele substitui o nosso lugar. Ele se fez o quê? Pecado. Ele se fez pecado. Tá vendo? Por causa de mim. Então aquela injustiça através de Adão, também injusto, veio da mesma forma, fazendo o quê? Tomando o nosso lugar, se fazendo pecado. Se fazendo pecado, assumindo o quê? A penalidade. O que é se fazer pecado? Ele assumiu a penalidade. A penalidade era o quê? Era morte. Era morte. Era separação. Você pode ver que quando Jesus estava ali na cruz, ele sentiu Deus separando dele. Ele não fala assim: por que me desamparaste? Tá vendo? Ali houve a separação. Você vê que naquele momento do jardim de Getsêmani, Jesus sentiu angústia na alma, porque estava aproximando. Por mais que ele passou por coisas durante a vida dele, mas em nenhum momento Deus tinha o abandonado, ele não estava sozinho. Mas naquele momento foi o momento mais difícil, porque, igreja, ele precisava assumir o nosso lugar. E ele assumiu o nosso lugar. Ele se fez pecado. Ele foi para aquela cruz como um pecador. Aí gerando o quê? A sentença de morte que Deus tinha falado para Adão, estava cumprindo ali em Jesus. Estava cumprindo em Jesus. Mas só que tem uma diferença: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. No que ele ressuscitou, aquele mesmo poder que ele ressuscitou é o mesmo poder que é direcionado às pessoas que recebem Jesus como Salvador para nascer de novo, para ser tirado do domínio das trevas e estar agora no domínio do reino da luz. Tirado das trevas e agora está no domínio do reino da luz. Então aquele mesmo poder. Mas Jesus, igreja, ele fez pecado. Ele se fez pecado para quê? Aquele que não conheceu, ele não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Para que ele se fez pecado? Para que nós nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Então, por que ele nos tornou justo? Ele nos tornou justo, justificado pela fé. Você não tem que pagar uma conta, você tem que agora aceitar isso que já foi feito para você, isso que foi feito, porque você se torna um justo. Esse justo que a Bíblia fala vai ser uma pessoa perfeita? Não, uma pessoa que está caminhando para por isso que quando você entrega a vida para Jesus, você pode ter uma vida que for mais da forma que o diabo gosta lá fora. Se você entregar a vida para Jesus, Jesus pode fazer de você uma nova criatura. Você pode ter uma transformação tal que as pessoas que te viam vai te ver diferente, porque ele dá para as pessoas que ele chama para a presença dele um novo coração, um coração de carne. Está lá em Jeremias 17. Ele dá para nós um novo nascimento. O nosso espírito que foi desligado lá pela natureza de Adão,
agora ele é ligado ao Espírito Santo, vem no nosso espírito, ele é aceso de novo, ele nasce de novo. Por isso que vem a santificação na vida daquelas pessoas que querem servir Deus. Por isso que é necessário a santificação. Santificação é todo um processo. Esse processo, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador e começa a dar ouvido àquilo que a palavra de Deus diz, e começa a renunciar àquilo que as vontades dela quer, os desejos carnais, e começa a trabalhar. Por isso que é conversão. Você está indo aqui e convergiu, você mudou a rota agora é Cristo está lá. Aí você vai olhar para Cristo, o que ele falar, porque ele se torna um exemplo, Então você já é um justo. O inimigo não tem como te acusar, ele pode te acusar, você pode receber a acusação dele por falta de conhecimento, mas se você tiver um conhecimento na palavra de Deus, um crescimento, um conhecimento, você não vai aceitar. Por quê? Porque você foi incluído nisso, não foi incluído por causa da sua obra, não foi incluído por causa daquilo que você faz, mas é por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então você tornou justo. Toda vez que o inimigo vir te acusar, dizer que você não pode, que você não vai, que você não tem, você pode falar para ele: eu já sou justo, eu fui justificado diante de Deus. Então essa justiça, igreja, o que é? É conhecer. Você passa a conhecer as vontades de Deus. A pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ela não passa a compreender aquilo que ela não compreendia, sim ou não? Quem era crítico de crente? Que eu era, né? Eu não conhecia, Deus não tinha me chamado. Eu achava que era um bando de gente que não tinha nada que fazer, que estava ali na igreja, né? O pastor dominando, aquela coisa. Mas quando Deus nos chamou, Ele abriu o nosso entendimento e mostrou a verdade para nós. Ele nos deu a entender o que? Qual é a vontade de Deus. Então você tornou justo, essa justiça passou a te dar conhecimento das vontades de Deus. Agora, a partir desse momento, claro que entra eu e você, decidindo o que fazer da minha vida. Ou sirvo ou não tem meio termo. Eu sirvo mais ou menos, eu estou lá uma hora toda. Não existe. Ou é uma entrega total, né? Uma mudança radicalmente diariamente, ou um afastamento, porque quando eu não sou praticante daquilo que eu conheço, daquilo que Jesus fala, eu me torno uma pessoa que estou enganando a mim mesmo. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, que você é justo, que foi feito justo, você tem tudo para entrar na santificação, na separação e tornar uma pessoa modelo, Cristo, um modelo aqui na terra, aonde você vive, aonde você trabalha, na sua casa, na sua família. Vocês têm condições, porque, filhinho, escrevo essas coisas para que não pequei. Você tem agora o registro que vai direcionar, tá? Agora, às vezes tem que fazer força, porque você veio do mundo que tem coisas ali que ficou na sua vida, mudanças para ser feita, coisas para ser tirada, mas você é justo, você pode buscar Deus a partir do reconhecimento que aquilo é errado e vir as costas para aquilo, porque Deus não dá uma tarefa além do que podemos. Você lembra daquela mulher que foi pega em adultério? O que Ele falou para aquela mulher? Mulher, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Ele deu para ela uma missão impossível. Ela poderia sim sair daquela vida. Não quer dizer que ela não ia ter pecado na vida, não quer dizer que ela não ia pecar mais, mas aquela vida de pecado ela poderia abandonar, porque ela conheceu alguém que não acusou também, alguém que absorveu ela. Então, igreja, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós
nele fossem feitos justiça e conhecimento do que deu agrada a Deus. Vem aqui no Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11. Então, a justiça de Deus se tornou justo, passou a ser conhecedor das vontades de Deus. Olha o que Tito fala aqui, igreja, ó. Porque 2:11, tá? Porque a graça de Deus se há manifestada, tá vendo? A graça de Deus é manifestada. Quando você passou a conhecer, é a graça de Deus manifestou em você, trazendo a salvação a todos os homens, né? Quando diz homens, diz genericamente, ou mulher, a salvação a todos, tá vendo? Todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, o que é concupiscência? Vontade desenfreada, mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Piamente é apaixonado com Deus, tá? Piamente, tá? Então olha o versículo 12, ó. O versículo 11 ele diz que a graça de Deus foi manifesta. Olha o versículo 12, ó. Ensinando o que? Tá vendo? O que eu preciso agora, igreja? O que eu preciso agora, depois de Deus ter me chamado? Aprender, né? Às vezes a gente acha que sabe, né? Sim ou não? Por que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará? Conhecereis a verdade. O conhecer a verdade não é saber onde que está escrito, não é, né? Você conversa com pessoas aí na rua, morador de rua, às vezes ali na droga, ele conhece a Bíblia, ele sabe onde que está escrito, ele até prega pra gente, ele conhece. Mas é diferente quando a verdade é revelada, quando você conhece ali na essência, quando você está buscando Deus, aquela palavra saiu do seu intelecto e veio para o teu coração. Você sente ali que é necessária uma mudança, ensinando. E às vezes, igreja, por isso que Deus trata, a gente prega, você lê a Bíblia, mas trata com cada um diferente. O que ele cobra de um, ele não cobra de um outro. Ele vai cobrar sempre diferente de pessoas, porque a partir do momento que você busca, que ele vai revelando, ele vai tratando com você. Por isso que você não pode fazer uma doutrina para o outro. Você tem que buscar Deus para a sua vida, ensinando. Então, voltando aqui, a Bíblia diz que até Jesus aprendeu, está lá no livro de Hebreus. Jesus aprendeu a obediência porque muito sofreu. Ele sofria na carne dele as afrontas, o cuspir na cara, né? As pessoas zombando dele, ele sentia, mas em nenhum momento ele agia, ele deixava acontecer o propósito. Então ele diz assim: ensinando-nos. O que vimos lá? Filhinhos, essas coisas vos escrevo. Então ensinando. Então se você pegar a Bíblia, você vai achar ensinamentos, ó. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência. Então o que ele nos ensina? A renúncia. Aí eu quero servir a Deus, eu quero crescer, eu quero ter mais de Deus. Mas aí entra o quê? A renúncia. Você está disposto a virar as costas para aquilo que te prendia, né? Porque é isso que o diabo fazia. Aquilo que ele nos prendeu, né? Que virou cativeiro na nossa vida, vícios, né? Outras coisas mais. Eu tenho que virar as costas, porque tornou na nossa vida, antes de conhecer Jesus, uma vontade desenfreada. Quando menos, eu não vou brigar mais. Quando menos via estava, brigar, não, eu vou parar. Eu não vou usar droga. Quando via estava ali nas drogas. Ou quando via estava ali, porque era uma vontade desenfreada. Agora vem o quê? Agora vem a renúncia.
renunciar. Eu não quero isso mais para a minha vida. O meu caminho é outro, né? Os meus pensamentos são outros. A impiedade e a concupiscência mundanas, tá? Aquilo que o mundo, porque o mundo hoje ele está pior, né? Tem ensinamentos aí que há 10 anos era um absurdo, sim ou não? Há 20 anos, hoje você fica assim, ó, meu Deus, como é que isso aqui pode estar tornando normal, né? Pode estar tornando, porque o propósito do mundo, do sistema, é acabar com a família. Acabando com a família, acaba com tudo. Hoje, se existe uma estrutura um pouco ainda, porque houve família, foi os nossos pais nos ensinando, mesmo sem saber nada, mas hoje ainda tem essa estrutura. Mas o que o mundo quer? Que o diabo acabar com isso tudo. Ensinamentos dizendo que é normal isso, mas é as vontades, é o padrão do mundo. Por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos: não conformeis com esse século, com esse mundo, não entrei na forma. Agora a forma sua é Cristo. A forma sua é Cristo, ó. Ensinamos a renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbrio, equilibrado, né? Nem fanatismo, coisa de crente. Fui para a igreja e quero que todo mundo vai para a igreja e vira crente. Deus também não agrada disso. E vou apontar o dedo para todo mundo, que todo mundo está errado, só eu sou certo. Também Deus não agrada de sóbria. Você buscando Deus, entendendo, compreendendo, fazendo a vontade, equilibrado, né? E sóbria, ó. Sóbria, justa e piamente. Piamente é desejo de servir a Deus, tá? Aguardando a bem-aventurança esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Jesus entregou a si, Ele mesmo, entregou, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir, para nos comprar, trazer, né? Pagou, para nos remir de toda iniquidade e purificar. Olha aqui, igreja, o propósito de Deus aí, ó, para a sua vida. Você tá dentro, tá entrando dentro disso aqui. E purificar para si um povo especial, zeloso, tá? De boas obras. A gente tem visto muito testemunho de pessoas que servem a Deus. Está errado. Nós somos a luz desse mundo. Isso aqui é uma responsabilidade, ó. Para si um povo zeloso, um povo especial. Sabe, você é especial, zeloso e boas obras. Fala disto, exorta, falando para Tito, né? Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos voltar lá no livro de João para a gente orar? Aqui no João aqui, igreja, né? No João aqui, ó, para a gente terminar, a providência divina aqui, ó. A providência é essa: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, as escrituras, os registros é para que não pecar. Aí vem a providência de Deus também, porque de outra forma eu iria cobrar demais de mim mesmo e o diabo ia aproveitar disso. Ele deixa o quê? Um advogado a seu dispor. Ele deixa alguém que foi justo, que representa você diante de Deus. Errou? Não errou. Existe assim o pecado, igreja. O pecado hoje na nossa vida, o errar, ele é como um acidente. Porque antigamente, quando não conhecíamos a Deus, nós planejávamos o pecado. Hoje nós caímos em tentação às vezes, né? Vacilamos, erramos. Até para isso o que Deus fez? Deixou um advogado, o justo para o diabo não ter nada a te acusar. Aí você caiu, você errou, mesmo estando na igreja. Os erros, o nosso cair, é para a gente olhar para nós mesmos, o quanto nós estamos precisando de comunhão. O nosso agir na nossa carne, quando vem as lutas, quando somos desafiados, é para mostrar que precisamos mais de comunhão com Deus, mais de relacionamento, do nosso coração cheio da presença dele. Por isso entra o advogado.
O advogado é para poder, diante de Deus, lhe representar você. Representar você. O diabo vem te acusar, Jesus falou, não, ele já é justo. Você, em nome de Jesus, você pode chegar a Deus, reconhecendo o pecado, reconhecendo o seu erro, né? Reconhecendo, sentindo tristeza ali. Aí ele diz aqui, ó, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele foi o justo, nos deu esse lugar de justo, tá? Nós não vamos ser perfeitos nunca, estamos buscando uma perfeição, a estatura de Cristo, né? Isso não pode parar na nossa vida. Você não pode perder esse alvo. Você não pode deixar sua vida tornar simplesmente uma religião, mas é a feitura de Cristo. Mesmo caindo, tem um advogado diante do Pai, o justo. Essa é a providência de Deus, amém? Dê para ele uma linda salva de palmas.